A graça e paz, meus amados, um bom dia aos irmãos. Para a gente é um prazer estar retomando essa nossa aula de Escola Bíblica Dinâmica e trabalhando um novo tema agora, uma nova série, uma série dos Evangelhos. Iniciamos semana passada uma aula introdutória e procuramos ser enfático, que a aula tratava-se de uma aula introdutória e não uma aula panorâmica tão somente, porque a nossa ideia foi trazer ali algumas informações bem a mais, bem mais completa do que somente uma aula panorâmica. E eu queria aqui, antes de tudo, ler com os irmãos um texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Já que estamos falando do Evangelho, vamos ler um texto da palavra, lá em Lucas, capítulo 1. Então, convido você a abrir sua Bíblia na sua casa, nesse momento, chamar ali sua família, reunir a família, para nós iniciarmos nosso estudo. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, onde nos diz assim, meus amados: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenham plena certeza das verdades em que foste instruídos. Queridos, é uma palavra do Dr. Lucas. Lucas, só para esclarecer, ele não foi discípulo e nem tampouco apóstolo. Ele foi tão somente um autor desse livro, o Evangelho de Lucas e também do livro de Atos. Mas Lucas se preocupa aqui em narrar, em escrever, em começar a registrar tudo aquilo que era importante, que tinha sido dito, que tinha sido falado, que tinha sido exposto e que algumas testemunhas oculares ainda eram presentes naquele tempo. Então, queridos, a nossa aula nesses 2 domingos, tanto domingo passado como hoje, a nossa ideia é trazer vocês aqui uma aula introdutória, uma aula com um pouco mais de informação, de maneira tal que nós possamos ali dar subsídio a você, ou pelo menos uma forma diferente de olhar ali o Evangelho, de acordo com aquilo que nós trazemos para vocês. Na aula passada tratamos aqui um pouquinho sobre governança, sobre cultura, sobre literatura, sobre religião, sobre sistema educacional. Foram algumas informações que nós trouxemos na aula passada para nós fazermos a introdução dessa série de estudos dos Evangelhos. E nessa manhã nós queremos complementar essa aula introdutória. Queridos, os Evangelhos, eles são livros que são os 4 primeiros livros da Bíblia. E é interessante que essa expressão Evangelhos não é uma expressão tão somente cristã ou religiosa. Foi apropriada de algo que era praticado no tempo do Império. Algo curioso para nós sabermos nessa manhã, que os evangelhos, eles querem dizer boas notícias, boas novas. E o que acontecia naquela época do Império Romano em particular? Sempre que o imperador tinha algo novo a transmitir à comunidade, à sociedade, ele mandava os seus mensageiros correr por toda a cidade, ocupar as praças, sempre com essa expressão, evangelhos, evangelhos. Quer dizer, existia uma nova notícia, uma nova informação a ser dada à sociedade. E olhando para essa prática, era comum naquela época, nós também podemos nos apropriar, ou pelo menos a igreja, a cultura cristã, ela se apropriou desse termo, dessa expressão, de maneira tal que ela pudesse ali estar usando essa expressão como se falasse do Evangelho, como fosse boas notícias, as boas novas, as últimas notícias. Quando nós olhamos, por exemplo, o exemplo de Paulo, a situação de Paulo lá em Atenas, quando ele ocupa ali o Areópago para poder falar acerca de Jesus, da ressurreição, todos ficaram ali ouvindo atentamente o quê? As boas notícias, as boas novas. Então o Evangelho, ele passa a ser também as boas notícias e as boas novas, aonde quer que ele seja anunciado e no tempo que ele é anunciado. Então, ou seja, Jesus sempre será uma boa nova e as últimas notícias que são propaladas e propagadas. E nessa aula de hoje, meus irmãos, nós queremos trabalhar com vocês em 2 tópicos especificamente. O primeiro é sobre a construção e a escrita do Evangelho. E a segunda, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão panorâmica
de cada evangelho, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e também o evangelho de João. Dessa forma, nós queremos concluir, ou pelo menos dar como, considerar como dada aqui a aula introdutória nossa nova série de estudo dos evangelhos. Queridos, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nessa manhã é que os evangelhos nem sempre eles estiveram nesse padrão, ou seja, sendo escritos. Eles foram passados ali no que nós conhecemos de transmissão oral. Então, se nós olharmos aqui para o texto que eu li com os irmãos de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, existia uma preocupação, se podemos dizer assim, em Lucas. Lucas, ele passa a escrever, ele passa ali a alinhavar tudo aquilo que está sendo falado, sendo dito, sendo narrado. Então, ou seja, o que nós podemos compreender é que até então o Evangelho, ele é tão somente, ele permanecia preservado numa cultura de tradição oral. Então, ou seja, era conversado, era falado, era comunicado somente oralmente acerca do Evangelho. E com o acontecimento de alguns discípulos morrendo, algumas testemunhas que foram testemunho ocular morrendo, achou-se por bem registrar tudo isso. Porque, meus irmãos, até então o que se sentia como concepção é que Jesus voltaria em breve. E como voltaria em breve, não havia necessidade de escrever nada. Mas como acontecia algumas mortes, algumas testemunhas estavam morrendo ou sendo mortas, e também alguns discípulos sendo mortos ou morrendo, começou a perceber a necessidade de escrever esse evangelho. A estrutura do evangelho, querido, interessante que até então o que se tinha, como nós chamamos como estrutura hoje, o primeiro livro dos evangelhos, sendo Mateus ali, o que nós tínhamos como estrutura é que Mateus era o livro mais antigo. Era até uma visão agostiniana. Então Agostinho, ele tinha essa visão e isso se perpetuou por um longo tempo. Até 1835 se tinha a ideia que Mateus, ele era o livro mais antigo. Mas devido ali algumas pesquisas, devido ali alguns exames das escrituras, considerando algumas coisas para serem examinados, para serem ali estudados, foi levantado que o livro de Marcos, ele era o livro mais antigo. Quem foi esse homem, por exemplo, que levanta essa hipótese? Foi Karl Lanschmann. Então esse homem, ele é um alemão, ele levanta ali essa possibilidade, ele começa a examinar os evangelhos e começa a ver que pela estrutura, pelas evidências, pelos eventos, pela escrita, Marcos foi o livro mais antigo. E com isso, se chegou à conclusão que existiam algumas fontes que foram consultadas, né? Algumas fontes que foram consideradas quando esses evangelhos foram escritos. E Marcos, ele toma esse lugar como o livro mais antigo dentre os livros do evangelho. Então Marcos, ele foi o livro mais antigo nos evangelhos. E existiu ali, meus amados, o que nós chamamos de críticas dessa escrita, quando considerando em que tempo foi escrito. Quando nós vamos ver, por exemplo, que tempo foi escrito os livros, algumas coisas são levantadas e diante disso aí são feitas críticas. O que seriam críticas? São análises mais profundas, são exames mais profundos acerca daquilo que se tinha em mão na época para poder levantar, para poder destinar, para poder ali apontar as fontes desses livros. E as críticas que foram feitas, né, foram críticas, por exemplo, a crítica da fonte. E o que seria a crítica da fonte? É o exame de onde foi extraído e de onde foi compilado esses documentos, né? Essas escritas. Então, ou seja, essas fontes que são levantadas. Então, esse homem, Karl Lanschmann, ele vai falar sobre a nova fonte. A fonte Q, essa fonte Q, ele vem do nome Quelles. E Quelles quer dizer ali justamente fonte alemão. Então, ou seja, ele chega à conclusão que Marcos, ele foi uma fonte. Mas também essa fonte Q, ela está presente em Lucas e também em Mateus. Então, aquilo que vai ocupar essas fontes
A primeira fonte, primeira crítica sobre a fonte. A segunda fonte, a segunda crítica é sobre a forma. Então, ou seja, a elaboração da história. Uma história simples, uma história elaborada, uma história mítica, uma história de lenda sagrada. Então, ou seja, quando se faz uma crítica sobre a forma, se levanta essas maneiras ou esses nichos para serem estudados. E uma outra crítica que temos aqui é a crítica sobre a redação. Então, ou seja, aí entra aí o laço relacionado ao autor, a intenção do autor, então também é considerado o destinatário desse livro. Então, ou seja, quando é examinado a fonte, a crítica, melhor dizendo, aquilo que se tem escrito, nós levantamos essas críticas, a crítica sobre a fonte, a crítica sobre a forma e também sobre a redação. É aonde se chega que o livro de Marcos, ele é o livro mais antigo. E nós temos um gráfico aí para que você possa acompanhar e possa ver essas fontes. Eu pediria ao nosso pessoal um slide antes, por favor. Esse slide. Então, nesses slides aí, nós podemos ver que Marcos, ele está contido em Mateus e também em Lucas. A fonte Q é uma fonte específica para o livro de Mateus e o livro de Lucas. Ou seja, aquilo que não se encontra em Marcos, mas se encontra em Mateus e em Lucas, é chamado como fonte Q. E nós também temos aí algo específico, algo tão somente colocado para Mateus e para Lucas. Então, ou seja, Mateus e Lucas, eles vão buscar outras fontes, além do que essa fonte Q e a fonte também de Marcos. Então, ou seja, Marcos, ele está contido numa grande parte em Mateus e também em Lucas. Existe uma fonte, chamada de fonte Q, que está tão somente em Mateus e Lucas. Ela não está ali contida em Marcos. E existe uma fonte específica, que ela está somente em Mateus ou está tão somente em Lucas. São fontes que são relacionadas a esses autores. Então, ou seja, esses autores, Mateus e Lucas, eles vão se valer de Marcos, numa grande parte da composição do seu evangelho, daquilo que escreveram, e também eles vão se valer de uma fonte comum aos dois. Então, ou seja, é uma fonte que chamamos de fonte Q, que é comum aos dois, comum a Marcos e também comum a Lucas. E existe uma fonte específica, ou seja, são ali as fontes que eles vão buscar, que só está contida em Mateus ou também só contida em Lucas. Então, ou seja, os evangelhos de Lucas e de Marcos e de Mateus, ele tem essa composição, quando nós consideramos a fonte. E isso vai tão somente ser levantado lá em 1835, porque até então a ideia que se tinha que eram evangelhos independentes, tão somente independentes, cada um com sua fonte diferente. E ao passar dos anos, a passar dos estudos, de examinar as escrituras, foi-se conseguindo outras informações a partir do momento que se examina de maneira mais detalhada e que se busca ali, e que se busca entender que existe fontes, ao mesmo tempo que elas são fontes comuns, existem fontes específicas. Então, esse homem, Karl Lanzmann, ele vai levantar de que existem fontes comuns e existem também fontes específicas. No próximo gráfico que nós temos aí, eu pedi à equipe que mudasse o próximo slide, que é um gráfico, isso. Então, nesse gráfico, nós temos ali as semelhanças e diferenças dos evangelhos. Então, ou seja, nós vamos ver, por exemplo, Marcos, ele tem ali como peculiar, somente a ele, só 7%. Então, ou seja, somente 7% de Marcos, ele não está contido. Em Lucas, não está contido. Em Mateus, e não está contido em João. Então, ou seja, somente 7% do que nós encontramos em Marcos, ele é especificamente de Marcos. E assim também, Mateus, 42%, Lucas, 59% e João, 92%. Então, ou seja, essa coluna, a primeira coluna, ela se prende àquilo que é peculiar somente a esses evangelhos. Uma segunda coluna nós temos aí, ela vai falando das coincidências contidas próximos evangelhos. Por favor, volta a tela, por gentileza.
Essa mesma tela? A tela anterior, isso, a mesma tela. Nós vamos ver aí que Marcos, 93% de Marcos, ele está contido nos outros evangelhos. Nós vamos ver que 58% do livro de Mateus, ele está contido nos outros evangelhos. E 41% do livro de Lucas, ele está contido nos outros evangelhos. Somente 8% do livro de João, ele está contido nos outros evangelhos. Quero lembrar você, nessa manhã ainda, que nós temos ali os evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, chamados de evangelhos sinóticos. E o que seria isso? Seriam os evangelhos que contêm as semelhanças, que contêm as mesmas narrativas, respeitando as devidas proporções. Por exemplo, o livro de Marcos, ele é um livro muito conciso, um livro muito enxuto, um evangelho muito enxuto. O livro de Mateus é um evangelho mais voltado para um público específico, e ele tinha intenção que esse livro fosse ali direcionado a esse público. Então, a sua escrita ela é voltada para esse público. E o livro de Lucas, ele é um livro mais detalhado, com maior riqueza de detalhes. Mas, então, ou seja, devido a essas peculiaridades, mesmo assim, ele contém algumas narrativas mais específicas. Por exemplo, nós vamos encontrar em Mateus, ali no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus ensinando aos seus discípulos a orar. Nós vamos encontrar esse mesmo texto, nós vamos encontrar lá em Lucas, capítulo 11, que ele chama de oração dominical. Então, ou seja, o que há uma preparação no livro de Lucas, né? Melhor dizendo, Mateus prepara, no caso, o seu público-alvo para poder trabalhar acerca dessa oração. Ele vai falar acerca dos sacerdotes, por exemplo, como os sacerdotes oravam, e ele faz uma crítica a esse tipo de oração. E antes de entrar na oração propriamente dita, mas Lucas, ele não trabalha isso. Por quê? Lucas, ele trabalha com gentio. Ele vai, como dizer assim, direto ao assunto. Então, ou seja, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso que nós conhecemos, ele também fala acerca dessa oração, mas não da maneira como Mateus fala. Então, ou seja, a abordagem é diferente, mas a essência é a mesma. Nós podemos ver que a essência, quando há coincidência de texto, a essência é a mesma, embora a abordagem ela seja diferente. A abordagem ela seja de maneira diferente, porque o público-alvo ele é um público diferente. Então, queridos, é dessa maneira que é construído ali os evangelhos, né? É dessa forma que ele foi ali estruturado, que nós podemos dizer assim. E essa estrutura, ela passa por essa fonte que nós falamos aqui, uma fonte documental, né? Nós temos algo parecido lá no Antigo Testamento, quando ele fala acerca da Torá, existem fontes documentais diferentes, a abordagem é diferente, o público é diferente, a intenção é diferente. E quando nós vamos aqui para o Novo Testamento, nós encontramos também uma fonte documental também, que ela vai procurar se debruçar sobre essas fontes, os pesquisadores ali, os examinadores vão se debruçar sobre ela, tentando ali colher o máximo de informações possível, para poder ali entender por que essa estrutura é diferente e por que dessa estrutura semelhante. Qual o motivo que existiu? Por que ela se estruturou? Porque ela foi formada dessa forma. Então, ou seja, queridos, tudo isso é fonte de pesquisa. Nós podemos ver ali que por muito tempo se aceitou a estrutura que se tinha lá nos primeiros anos da igreja. Mas, dado o momento, ela é revista e ela é pontuada de forma diferente. Nós vamos ver os próprios pais da igreja, que nós chamamos ali, a patrística, por exemplo, os pais da igreja, ali levantando, confirmando a autoria de alguns livros, confirmando ali a direcionamento dos livros, por exemplo, dos evangelhos, e isso aí vai se perdurar por longo tempo da história, sendo tão somente revisto ou confrontado, sem tirar o teor da essência do livro. Eu quero só lembrar os irmãos sobre isso. A desconstrução, ou pelo menos um segundo olhar sobre a estrutura do livro, da construção dessa escrita, ela se dá tão somente para enriquecer a forma como foi escrita, os detalhes
que foram utilizados para poder escrever. Então, queridos, o Novo Testamento, os evangelhos que estamos trabalhando nessa manhã com os irmãos, ele recebe esse olhar, ele recebe ali essa nova lente para que possa ser examinado de forma diferente. Isso é importante para a gente, por quê? Porque nós vamos começar a olhar o evangelho de forma diferente, sem desconstruir a essência, mas trabalhando na ótica do autor. Então o autor, ele deve ser considerado quando nós lemos os livros, né? Nós chamamos isso na teologia de exegese, né? O que seria exegese? É o exame mais detalhado, onde nós vamos fazer ali uma crítica sobre o que está sendo escrito, uma crítica textual, uma crítica histórica. E crítica, meus irmãos, é justamente isso, é um olhar mais detalhado, é buscar ali as informações que o texto está trazendo para a gente, que à primeira mão, na primeira olhada, não nos permite nós identificarmos isso. Então, quando nós nos apropriamos dessas lentes, nós podemos olhar de maneira mais detalhada. No segundo tópico, queridos, nós queremos falar um pouquinho sobre o panorama bíblico. Nós vamos entrar na questão da autoria do texto, de cada evangelho, nós vamos entrar na intenção do autor, nós vamos entrar no público a quem é dirigido esse texto, por exemplo, quais são as intenções, porque cada texto, cada livro, ele teve uma intenção, ele teve um público, e nós temos que considerar isso quando nós lemos. Porque senão, queridos, nós vamos ficar tão somente na questão do questionamento, nós vamos ficar tão somente na questão da interrogação. E o que nós queremos nessa manhã, a partir desse domingo, né, e nos próximos domingos, é que você olhe o texto, que você olhe o evangelho, a partir dessa construção, no olhar do autor. Então, queridos, a visão panorâmica, né, ela parte do pressuposto que é uma visão de uma síntese acerca de cada livro. Mas ela nos permite também olhar de maneira mais detalhada, numa outra perspectiva, cada evangelho. Então, ou seja, nós partimos de uma síntese, de um olhar ali inicial, mas o que nós temos na verdade ali é nos debruçarmos nessa leitura um pouco mais aprofundada, nos utilizando, nos apropriando, por exemplo, da história, da cristandade, por exemplo, da linguística, da exegese, da cultura. São tudo olhares que nós temos que considerar quando nós lemos esse evangelho, meus irmãos. E quando nós fazemos dessa forma, nós temos um exame um pouco mais detalhado dessa palavra. E o que nós queremos fazer com você nessa manhã é justamente isso. Então, quero partir aqui, meus amados, do evangelho de Marcos, considerando que Marcos, ele é o livro mais antigo. E quem foi Marcos, por exemplo, né? Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus também. Marcos foi alguém próximo, que andou próximo, talvez ali um pouco mais distante, mas se inteirando daquilo que nós conhecemos como evangelho. Então, Marcos ali, ele vai andar um pouquinho próximo, mas não tão próximo como é o caso dos 12 apóstolos, 12 discípulos que Jesus tinha. Existe um pequeno relato, né? Ainda que não se fale o nome, mas entende que tenha sido Marcos ali. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 51, de um certo jovem que presenciou o julgamento de Jesus no Sinédrio. E esse jovem está envolto ali em um lençol. Há um entendimento que esteja se tratando de Marcos. Então Marcos, ele foi o cooperador de Paulo e Barnabé. Marcos era o que nós conhecemos como João Marcos, o primo de Barnabé. Então Marcos ali é essa pessoa, é essa figura que aparece de uma maneira mais presente ali no livro de Atos dos Apóstolos, já cooperando com a igreja. Então, ou seja, Marcos é alguém que vai participar da primeira viagem paulina. E ele coopera com Paulo, ele coopera com Barnabé, tem uma dissensão com Paulo. Numa segunda viagem, que ele iria nessa viagem, Paulo lhe impede que João Marcos, que Barnabé leve o seu primo, e ali uma divisão, que nós conhecemos, a divisão de Paulo e Barnabé, justamente porque Paulo, ele não queria que João Marcos o acompanhasse na próxima viagem. É o mesmo João Marcos que é citado lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, onde Paulo lhe pede que traga para ele em Roma algumas coisas, e que
João Marcos, ele também venha porque cooperou muito com o ministério de Paulo. Então, João Marcos, nós conhecemos como autor desse livro, desse evangelho, é justamente esse homem. E que ele é confirmado como autor pelos pais da igreja. Então os pais da igreja, Eusébio, Papias, ele vai ali atribuir, vai confirmar que Marcos, ele é seu autor. Muito embora o livro, o evangelho, ele não aponte Marcos como sendo o autor. Então, ou seja, nós vamos ter muito mais como tradição do que como literatura. Então, ou seja, tradicionalmente, Marcos, ele é tido como autor desse livro. E para quem Marcos escreve? Qual é o público-alvo de Marcos, né? Há uma corrente, né, que defende que Marcos escreve esse evangelho dentro de Roma, porque existia uma igreja dentro de Roma, uma igreja perseguida dentro de Roma, uma igreja que sofria ali uma perseguição implacável, religiosa e política. Então, ou seja, diante desses dados, de uma igreja perseguida, se chega basicamente o período e a data de que Marcos escreveu esse livro. Então, ou seja, é atribuído um período mais ou menos entre 55, no domingo passado eu falei 56, né? E eu quero corrigir, eu quero retificar essa informação que eu trouxe no domingo passado. Então, ou seja, eu quero agora afirmar que há uma corrente que pensa ou que defende que Marcos escreveu esse livro, escreveu esse evangelho no período de 55 a 64 depois de Cristo. Por quê? Porque ele vê ali Marcos falando acerca da perseguição da igreja, Marcos falando acerca de um império que perseguia implacavelmente a igreja. E entende-se que esse império que mais perseguiu a igreja foi o império de Nero. Então Nero foi aquele que mais perseguiu a igreja. Então, como nós temos esse dado que Nero era alguém que mais perseguia a igreja, há um consenso de que esse livro foi escrito nesse período. Outro dado interessante, meus amados, que é levantado por estudiosos, e não há refutação sobre isso, é que Marcos, ele acompanhou muito Pedro, ele caminhou muito próximo de Pedro. Então, há um relato, há uma afirmação de que a fonte de Marcos foi o próprio apóstolo Pedro. Então Pedro, nas suas narrativas, naquilo que ele conversou, naquilo que ele falou acerca de Jesus, Marcos começa ali a compilar isso, começa a escrever toda essa narrativa de Pedro, e ele vai se valer da fonte que é Pedro. Então, ou seja, o livro de Marcos, ele bem dizer, ele é composto dessa fonte que seria Pedro. Então, ou seja, Pedro, ele vai ser uma grande fonte, vai ser ali em quem Marcos se apoia para poder escrever esse evangelho. Mais uma vez, meus amados, nós temos a ideia, reforça a ideia que esse evangelho foi escrito em Roma, que foi escrito ali, porque assim como João Marcos, ou Marcos, provavelmente, ou simplesmente Marcos, que nós conhecemos, está próximo de Paulo, ele também está próximo de Pedro. E está ali na iminência de Pedro morrer, está na iminência de Paulo também morrer, e Marcos ele entende como necessário escrever uma igreja que estava sendo perseguida implacavelmente. E qual é a grande missão, qual é a grande mensagem, melhor dizendo, do evangelho de Marcos, né? Ele traz duas grandes mensagens. Primeiro, ele faz enxergar no seu evangelho que Jesus, ele é o servo sofredor. E em outro tópico também que ele enxerga, que ele também levanta também ali, como argumento principal, o fortalecimento da igreja. Já que a igreja ela estava sendo perseguida, havia necessidade de fortalecer a fé dessa igreja. Então, ou seja, o evangelho de Marcos, ele vai trabalhar essas duas mensagens, né? Jesus como servo, e também ele vai trabalhar uma questão de uma igreja sendo necessária ser fortalecida na sua fé. Então, queridos, nós precisamos entender a mensagem de Marcos,
Por que Marcos é tão sucinto, ele é tão breve, ele é tão rápido no seu evangelho? Por que Marcos ele não se preocupa em falar da genealogia? Por que Marcos ele começa a sua mensagem, o seu evangelho assim, Evangelho de Jesus Cristo? Se você for ver lá, Marcos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer justamente isso, o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Ele começa a falar acerca de João Batista. João Batista foi aquele que pré-anunciou o evangelho de Jesus Cristo. Nós começamos a entender por que ele é tão sucinto e ele é tão breve no seu livro, nas suas narrativas. Um outro evangelho, meus irmãos, que nós temos aqui é o evangelho de Mateus. Mateus, ele foi o evangelho mais lido nos primeiros século da igreja, se podemos dizer assim. Por que isso aí, meus amados? Porque era um evangelho que aproximava, que fazia uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o que se mais se preocupou naquele tempo, naquele momento do Império Romano, basicamente na Palestina, onde tinha um grande número de judeu, foi se ler, trabalhar o Evangelho de Mateus. Então, Mateus, ele vai ser um evangelho, um dos mais lidos nos dois primeiros séculos da igreja. E, queridos, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito pelo discípulo Mateus, que nós conhecemos, Levi, também conhecemos por Levi também. Então Mateus, aquele discípulo, aquele coletor de impostos, é ele que vai escrever esse evangelho. Interessante, meus amados, que Mateus, ele é uma testemunha ocular. Assim como também João. Então João, testemunha ocular, o evangelho de João, que é o apóstolo João. Mateus também, ele é uma testemunha ocular, que vai relatar tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele viu. E interessante, meus amados, também, que Mateus, ele vai fazer ali, ele vai procurar evidenciar uma profecia messiânica sobre Jesus. Aí eu vou entender, por exemplo, por que Mateus, ele começa com a genealogia. Ele começa lá em Abraão. Porque, meus amados, para o público que ele fala, para quem ele fala, conhecia muito bem a história. E nessa história, ele esperava ali o Messias também. Ele esperava o Messias vindo da parte de Davi, vindo da parte de Jessé. Então, ou seja, por isso que Mateus, ele é a ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por isso que Mateus, ele abre uma nova literatura, ele abre um novo gênero literário, ele começa uma nova narrativa acerca da palavra de Deus. Então, ou seja, aquele período que nós chamamos de interbíblico, né? Ou o período do silêncio, que remonta a cerca de 400 anos entre Malaquias e Mateus, é por isso que Mateus, ele é propositalmente colocado como primeiro livro. Por isso que Mateus, propositalmente, ele vai começar o seu livro na genealogia de Jesus. Então, ou seja, ele liga lá, começando de maneira que os judeus, ele possa entender que Jesus, ele está dentro dessa árvore, dentro dessa constituição, dessa estrutura genealógica. Então, ou seja, Mateus, ele vai se preocupar com isso, com essa ligação da cultura judaica com a cultura cristã. Então, por isso que Mateus, ele começa com essa genealogia. Então, ou seja, ele vai pegar o seu público, ele vai pegar o destinatário do seu livro e vai trazer para ele um entendimento, procurar induzir a partir daqueles que ele conhece, seja Abraão, toda a sua genealogia, até chegar a Jesus. Então nós começamos a entender por que começa com essa genealogia. Então, ou seja, Mateus é o homem que vai fazer a ligação entre esses dois termos e, se faz necessário, começar com essa informação. O livro de Mateus, ele é basicamente escrito dentro da região da Palestina, onde existia o maior público de judeu convertido, vamos dizer assim. Ou seja, os cristãos de fala grega, na sua maioria, era judeu e se encontrava naquela região da Palestina. Então,
o livro de Mateus, vai ser escrito dentro desse ambiente, um ambiente da Palestina, e vai ser ali trabalhado nesse local, porque o seu maior público de interesse, ele estava ali dentro. E ele acontece, essa escrita, ele acontece no período ali de 60 a 70 depois de Cristo. Então, queridos, a estrutura do livro de Mateus, ela está balizada dentro dessas informações que eu passei para os irmãos nessa manhã. Um outro evangelho que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, outro panorama, é sobre o evangelho de Lucas. Então, a primeira informação a trazer para os irmãos é que Lucas, ele se difere dos dois primeiros evangelhos, porque os dois primeiros evangelhos, eles são escritos para os judeus, seja em Roma, seja na Palestina, mas já Lucas não. Lucas vai escrever para o gentio. Uma outra informação, que Lucas, ele é o único autor gentio dentro do Novo Testamento. Ele escreve tanto o Evangelho, como escreve também o livro de Atos. E é interessante que ele procura fazer uma ponte nesses dois livros, né? Se você for ver lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele deixa aberto ali, ele não finaliza, ele não fecha o Evangelho de maneira proposital, para ele continuar a narrar a história da igreja. E nós vamos ali ver Lucas sendo alguém que participa, alguém que é cooperador da igreja. Então, ou seja, Lucas, ele não presenciou, ele não estava junto, próximo ali, a tudo que acontecia no momento de Jesus. Por isso que ele abre o seu evangelho falando que ele procura colocar em ordem, ele procura ali registrar tudo aquilo que as testemunhas estavam falando, tudo aquilo que está sendo dito, ele procura registrar. E ele tem um destinatário, um endereçamento a alguém propositalmente, que é chamado de Teófilo, amigo de Deus, que nós podemos traduzir de maneira assim, bem próxima da palavra, de maneira etimológica. Então, ou seja, amigo de Deus. Então, Lucas procura destinar a essa pessoa, e ele faz a mesma abordagem no livro de Atos. Ele reforça também o livro de Atos para esse mesmo destinatário. Então, ou seja, Lucas, ele é um gentio que escreve para os gentios a sua narrativa. Então, queridos, Lucas, ele vai escrever, ele vai procurar comunicar a esse público a narrativa sobre os acontecimentos de Jesus. Muitas coisas que nós encontramos em Lucas, vamos encontrar em Marcos, vamos encontrar também em Mateus. Por quê? Porque assim como Pedro foi fonte, foi testemunho ocular para Marcos, e Mateus, ele procurou, da sua própria observação, registrar o seu livro, né, o seu Evangelho de Mateus, e muitas coisas que estão nesses dois livros, nós vamos encontrar também no livro de Lucas. Ele vai se valer dessas fontes. E é interessante, meus amados, que Lucas ele está escrevendo para os gentios, e nós vamos talvez entender porque no capítulo 3 ele faz uma genealogia invertida. Nós vamos ver ele começando em Jesus e ele construindo essa genealogia. É lógico, nós vamos ver alguma diferença, né? Porque ele, Mateus, ele está procurando prender Jesus ali uma visão judaica, mas já Lucas, ele está procurando prender Jesus dentro de uma visão histórica, né, judaica, mas para um público gentio. Mas ele parte a partir da informação daquilo que eles conheceram. Então, ou seja, os gentios, eles não conheciam a história judaica de maneira assim, tão categórica como os judeus conhecem. Ele conhecia de fato, talvez eles salteados, mas ele conheciam Jesus, porque eles viram Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, acompanharam o ministério de Jesus. Então, ou seja, Lucas, ele procura começar dessa informação, a partir do que eles conheciam. Ele conhecia o que? Jesus? Ele começa a montar essa genealogia dentro dos fatos históricos ali para aprender Jesus, mas ele leva um pouco mais, ele leva até Adão. Se você for ver ali a abordagem de Lucas acerca dessa genealogia, você vai ver que Lucas começa em Jesus e ele vai até Adão. Então, ou seja, tudo isso porque tinha um propósito, meus irmãos. O propósito justamente é direcionar esse público gentio ao conhecimento e apresentar Jesus como Filho do homem, mas, ao mesmo tempo, sendo o Deus encarnado, que é muito bem trabalhado lá no Evangelho de João.
E esse livro de Lucas, ele é escrito por volta de 60 depois de Cristo. Então, ou seja, nesse período quase ao mesmo tempo, se nós formos olhar aqui, no período de Mateus, quase ao mesmo tempo, mesmo período de Mateus, mas Lucas, ele vai procurar trabalhar com os gentios, ele vai trabalhar com aqueles que não tinham uma informação total acerca da história judaica de Jesus. Queridos, em um último texto aqui, o último evangelho que nós queremos abordar com você nessa manhã, é o evangelho de João. João, ele vai ser bem diferente dos outros evangelhos. Ele é o evangelho dessa última coleção. E ele é totalmente diferente do que nós podemos perceber. E existia também um propósito, como todos os outros livros tinham um propósito na sua narrativa, ele tinha ali uma intenção para quem ele escrevia, e o Evangelho de João, ele não é diferente nesse propósito. Ele também vai apresentar aqui a sua narrativa, procurando principalmente evidenciar que Jesus, ele era Deus. Por que isso, meus amados? Porque existia ali filosofias, existia conceitos heréticos sendo construído e naturalmente combatendo ali o evangelho e a sua expansão. E nós vamos ver ali que João, ele vai procurar combater isso. Ele vai procurar, através da sua palavra, através do seu evangelho, ele vai procurar combater essa posição. Interessante, meus amados, que também o evangelho de João, ele, embora seja atribuído a João, e isso aí também é uma questão de tradição, há um conceito de que existiu uma comunidade que escreveu esse livro de João, a partir de quê? Das narrativas do próprio João. Então, ou seja, João narrando ali, existia uma comunidade que escrevia, e por ter sido a fonte João, é atribuído de maneira cultural essa autoria do livro de João. E nós encontramos ali, como falei para os irmãos, um evangelho que ele é mais simples do que os evangelhos, os outros evangelhos. Muito embora ele é um evangelho cheio de teoria, de assuntos teológicos também, mas é um evangelho simples. Por quê, meus amados? Porque ele procura alcançar um objetivo. Qual o objetivo? Levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a reconhecer o papel fundamental de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus apresentado como Filho de Deus, como o próprio Deus. Então, o Evangelho de João, ele vai se preocupar ali no seu capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele vai se preocupar em levantar e apresentar Jesus como o Filho de Deus, como Deus encarnado. Queridos, interessante também é que João é aquele que contém o menor conteúdo, podemos dizer assim, o menor conteúdo de similaridade nos outros evangelhos. Então, ou seja, João, ele tem muita coisa particular a ele mesmo, preso à sua fonte propriamente dita. Então, ou seja, João, ele vai trabalhar mais uma coisa específica na visão de João, naquilo que João percebeu e na atenção que João tem. Então, por esse motivo, que ele vai se distanciar um pouco daquilo que nós conhecemos como evangelho sinótico. Mas é interessante, meus amados, que ele não perde qualquer valor no sentido da apresentação como Jesus Cristo. Ele fala daqueles pontos principais, como, por exemplo, o ministério de Jesus, a pregação da palavra. Ele vai falar, por exemplo, sobre a ceia do Senhor. Ele vai falar, por exemplo, sobre uma oração para os discípulos. Vai falar, por exemplo, a questão do Espírito Santo. Ele vai falar, por exemplo, sobre a crucificação de Jesus. Ele vai falar sobre a importância do livro de Jesus, aquilo que tinha ali como narrado, como sendo fundamental para a fé cristã, porque todos os feitos de Jesus não poderiam ser contidos nos livros que o mundo pudesse abarcar. Então, ou seja, ele fala que aquilo que estava sendo escrito era o fundamental para se converter a Cristo Jesus. Ele vai falar sobre, por exemplo, de Jesus sendo a verdade. Ele vai falar que a verdade, ele é o único caminho que nós devemos trilhar. Então, ou seja, olha a riqueza teológica, mas olha a simplicidade, ao mesmo tempo, que nós encontramos contida nesse Evangelho.
Então, queridos, esse afastamento que ele tem natural dos demais evangelhos, que tem ali a fonte como Pedro, a fonte como Mateus, a fonte ali, que nós chamamos de fonte Quelia, que é a fonte comum a Lucas e Mateus, né? A fonte particular de Mateus e de Lucas também, embora ele se afaste desse compêndio, ele se afaste dessa literatura, ele não perde seu valor teológico, ele não perde o valor evangelístico que ele possui, né? Interessante, quando nós temos as pessoas que se convertem ao evangelho, a primeira leitura que nós propomos que seja feita é justamente o evangelho de João, porque ele é um evangelho evangelístico. Ele vai trabalhar no coração das pessoas, ele vai trazer ali a evidência que Jesus, ele veio do Pai, e que ele veio com uma função bem específica, resgatar a humanidade, resgatar cada um de nós, nos fazer filho a partir do momento de que somos ali, que aceitamos o Evangelho, a partir do momento que nos aproximamos da mensagem de Deus. Ele fala mais, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que nós somos nascidos não da vontade do homem, mas da vontade do próprio Deus. Então, queridos, nisso nós podemos ver que o Evangelho de João, ele vai se aproximar dessa finalidade, fortalecendo a Jesus como o próprio Deus, mas Jesus encarnado, mas aquele Jesus que nos traz para filhos como adoção. Então, meus amados, nessa manhã, eu acredito que temos concluído aqui essa introdução, onde nós falamos um pouco acerca dessas fontes, as observações que foram feitas, ao decorrer da história, né? Aquilo que nós construímos, ou melhor, que foi construído ao longo da história. Eu quero dizer a você, meus amados, que nós não fechamos nada, isso que é o bom do Evangelho, que ele permite ser examinado, ele permite ser vasculhado, meus irmãos, mas embora vasculhemos, embora examinemos, nós tão somente agregamos valores, agregamos verdade, aquilo que ele já estabelece como verdade. E nós aproximando aqui nesse finalzinho, o que nós queremos, na verdade, é trazer para você informação que você possa lançar a mão dela e fazer dela ali um apoio, que você possa passar a ler o Evangelho a partir dessas informações. Que você não deixe de ler os Evangelhos, que você não deixe de acompanhar essas próximas aulas, nos próximos domingos que teremos aqui, com o pastor Valdeci, com o pastor Márcio também, e algumas oportunidades vou estar junto com os irmãos também, procurando trazer o máximo de informação acerca dos Evangelhos. Queridos, o que nós queremos aqui, na verdade, é crescer junto com vocês, é caminhar junto com os irmãos, e assim conseguimos construir outros pontos que talvez que passou em branco nas nossas leituras que nós fizemos acerca desses livros. O que nós queremos aqui, na verdade, é olhar de uma maneira diferente o Evangelho a partir dessas percepções que foram colocadas nesses domingos, né? Domingo passado e no domingo de hoje também. E eu peço que Deus abençoe, que Deus seja conosco nessa caminhada e que nós possamos crescer junto, como eu já falei para os irmãos. Que Deus abençoe, tenha um bom domingo, fica na graça e na paz de Senhor Jesus.